Olá, você meu amigo, você minha amiga de Ideal Espírita, vocês meus irmãos que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, meus sinceros agradecimentos pela sua companhia. Nós vamos reproduzir na sequência o programa número 71, Filosofia, Ciência e Moral. Mas antes de falarmos do programa, queremos agradecer a sua companhia e falarmos um pouco da nossa página Estação da Luz Espírita. A página não tem fins lucrativos, o objetivo é reunirmos aqui o maior acervo possível de matérias espíritas. Por isso reunimos aqui obras da codificação, entrevistas, palestras, livros suplementares e também reproduzimos a programação da Web Rádio Estação da Luz aqui de Natal e da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Neste programa, um programa especialíssimo, o programa número 71, Filosofia, Ciência e Moral, Espíritos Endurecidos, com a apresentação de Alexandre Santos, Cristina Buquerque, José Aguilar e trabalhos técnicos de Elielso Tavares. Neste programa, a equipe estuda o caso de um espírito que foi rainha em 1858 na Índia e desencarnou 10 anos depois, foi evocada por Allan Kardec e narra sua versão como se encontra no mundo espiritual. Espíritos endurecidos. Aí tira graça se eu contar a história, né? Quero agradecer a sua companhia, muitíssimo obrigado mesmo e vamos ao programa. Caridosa, quem tem fome alimentar, dá-lhe um pão e uma rosa para a fome saciar. Com amor e humildade, despida da coroa, vestida de caridade, ouve a voz em ti ecoar. Jesus Cristo assim falou, se despe de princesa, Mãe Maria te mandou pra ser a mãe da pobreza. Vem pequena rosa, Isabel de Aragão, transforma pães em rosas, em simples Maria. Vem pequena rosa, Isabel de Aragão, transforma pães em rosas, em simples Maria. Vinde alma caridosa, quem tem fome alimentar, dá-lhe um pão e uma rosa para a fome saciar. Com amor e humildade, despida da coroa, vestida de caridade, ouve a voz em ti ecoar. Jesus Cristo assim falou, se despe de princesa, Mãe Maria te mandou pra ser a mãe da pobreza. Vem pequena rosa, Isabel de Aragão, transforma pães em rosas, em simples Maria. Vem pequena rosa, Isabel de Aragão, transforma pães em rosas, em simples Maria. Em uma época remota, nascia no interior de Pernambuco um espírito abençoado. Tinha no olhar a caridade como lema implantado. Ao comando de Maria, vinha a fome dos pobres saciar. Carregava em comum o nome e a vontade de ajudar.
Era mulher guerreira, com as sandálias rasteiras, andava no interior com o seu turbante e um vestido ralo. De lado, uma cesta humilde com os pães organizados. Mas que a fome de comida saciava a fome de amor. Sempre em prece com Jesus, era trabalhadora do Senhor. Seu sorriso sereno a todos compreendia. Da transformação dos pães em rosas, transformava a tristeza em alegria. Dissipadora das trevas, daquele povo tão sofrido, era a própria luz, estrela de maior brilho. Ó querida Maria, que em toda tarde surgia o material para os pães fabricar, modelava com paciência para os pobres entregar, regando com fermento no mar. Querida mentora que nos ilumina os bastidores deste hospital de almas, nos rega com alegria, para que com muita esperança voltaremos à casa de nosso Pai, alimentadas com tua dedicação, amor e amparo. Bom dia, bom dia, bom dia. Quarta-feira, 8 horas da manhã, dia do programa Filosofia, Ciência e Moral, aqui na Web Rádio Estação da Luz. Então, nós damos as boas-vindas a todos aqueles e aquelas que estão nos acompanhando nessa manhã de quarta-feira, acompanhando a Web Rádio Estação da Luz, onde nós continuaremos aqui com o nosso programa abordando o livro O Céu e o Inferno na sua segunda parte, né? E hoje falando sobre os espíritos endurecidos. Eu estou juntamente com o nosso irmão Tavares, Elielson Tavares, nos ajudando aí com toda a tecnologia necessária para que o programa vá ao ar, e nossa irmã Cristina Albuquerque, nosso irmão José Guilardo, que fazem parte aqui dessa bancada que vai hoje tocar o programa Filosofia, Ciência e Moral. Lembrando apenas, né, que nós temos inicialmente o apoio institucional do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte, de movimentos espíritas pelo Brasil afora, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, da Casa de Caridade Chico Xavier e várias outras entidades espíritas pelo Brasil afora, porque a Web Rádio Estação da Luz emana suas energias de paz e luz e conhecimento espírita diretamente de Natal para todo o planeta Terra, sem fronteiras. Sem fronteiras. E aí, meus irmãos e irmãs, nós vamos iniciar o programa passando aqui a palavra para a nossa irmã, para o nosso irmão Guilardo, né, José Guilardo, que vai fazer, né, a leitura inicial de hoje, das suas boas-vindas. Guilardo, é com você, meu irmão. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Cristina. Uma felicidade aqui mais uma vez, mais uma quarta-feira, às 8 da manhã, aqui na Web Rádio Estação da Luz, o programa Filosofia, Ciência e Moral, mais uma vez levando as luzes do Espiritismo a todos os recantos do planeta, né? Aquelas pessoas que nos escutam, muito obrigado pela atenção. E a gente vai conversar aqui mais um pouco sobre o Evangelho segundo, sobre o livro O Céu e o Inferno, né? Trazendo um caso hoje também muito interessante, que merece muito estudo também, muita compreensão do caso, porque é um caso muito importante a ser estudado. E para a gente já ir entrando na sintonia do programa, a mensagem do que o programa quer passar hoje, que a gente tenta passar para vocês, eu vou ler aqui uma mensagem que ela está no livro Fonte Viva, uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, e tem uma lição muito interessante, a lição número 168, que traz o título Entre o Berço e o Túmulo. Então, vamos lá. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. A flor que vemos passa breve, mas o perfume que nos escapa enriquece a economia do mundo. O monumento que nos deslumbra sofrerá insultos do tempo. Contudo, o ideal invisível que o inspirou brilha, eterno, na alma do artista. A Acrópole de Atenas, admiradas por milhões de olhos, vai desaparecendo pouco a pouco. Entretanto, a cultura grega que a produziu é imortal na glória terrestre. A cruz que o povo impôs ao Cristo era um instrumento de tortura
visto por todos. Mas o Espírito do Senhor, que ninguém vê, é um sol crescente, cada vez mais na passagem dos séculos. Não te apegues demasiado à carne transitória. Amanhã, a infância e a mocidade do corpo serão madureza e velhice da forma. A terra que hoje retens será no futuro inevitavelmente dividida. Adornos de que te orgulhas presentemente serão pó e cinza. O dinheiro que agora te serve passará depois a mãos diferentes das tuas. Usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não podes ver. Entre o berço e o túmulo, o homem detém o usufruto da terra, com o fim de aperfeiçoar-se. Não te agarres, pois, à enganosa casca dos seres e das coisas, aprendendo e lutando, trabalhando e servindo, com humildade e paciência na construção do bem. Acumularás na tua alma as riquezas da vida eterna. Chegando aqui agora, como sempre, nosso irmão, nosso professor, Amadeu, que alegria tê-lo conosco. E só um breve comentário aqui, Alexandre. Emmanuel, ele nos convida a raciocinar, a pensar nas coisas passageiras, que tudo que nós podemos ver são coisas passageiras. E que nós devemos usar essas coisas passageiras que nós temos, que nos são oferecidas, que nos são doadas por Deus, para que a gente possa trabalhar com elas em favor das coisas que a gente não podemos ver, que são as coisas eternas, as coisas do Espírito. Então, devemos aproveitar a mocidade, a juventude, os bens materiais, a inteligência, enfim, tudo aquilo que nos foi colocado para viver nessa vida, ser colocado em função da obra, em função do bem coletivo e fazendo isso em meu bem próprio para a concretude da obra de Deus, né? Então, Emmanuel, ele nos chama bastante atenção para que a gente não dê muita atenção ou demasiada atenção às coisas passageiras. Ele descreve aqui várias coisas, né? E fixando sempre, tudo isso é passageiro. Só as coisas eternas é que são para sempre. Então, é a eras que nós devemos dedicar toda a nossa atenção. Então, seria isso a mensagem do exórdio de hoje, Alexandre. Muito bem, meu amigo Guilardo. Valeu pela a mensagem aí do exórdio de hoje. Ela vai fazer todo sentido quando a gente começar a falar do caso de hoje, né? E aí eu vou passar aqui a palavra para o nosso irmão Amadeu para ele fazer uma prece inicial, né? Passar aqui a bola para ele, já que ele chegou com fome de trabalho, né, Amadeu? É com você, meu irmão. Bom dia, Alexandre. Bom dia, dona Cristina. Bom dia, Grilade. Bom dia, você, irmão e irmãs de Ideia Espírita, que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz, no YouTube e no Facebook. Muitíssimo obrigado pela feliz oportunidade. Então, elevemos os nossos pensamentos ao alto e possamos dizer: Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria, seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da matéria dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal que tenhamos recebido. Não permitas que venhamos cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Que assim seja, meu irmão Amadeu. E com essa rogativa nós damos por iniciado aí o nosso programa de hoje, passando aí a palavra para a nossa irmã Cristina, que vai fazer uma leitura do Evangelho de hoje, para a gente iniciar o estudo do livro O Céu e o Inferno. Bom dia, senhor Amadeu. Bom dia a todos que nos ouvem. O Evangelho de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 17, Sede Perfeitos, e tem o título O Dever, que é a Instrução dos Espíritos.
O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e depois e com os outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele começa e se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral, e não daquele que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse do coração. Suas vitórias não têm testemunho, e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência. Esse guardião da probidade interior o adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem, mas esse dever, como precisar? Onde ele começa? Onde se detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não gostarias de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos. Sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal argumentando com a ignorância dos seus efeitos. O dever é um resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. É austero e flexível, pronto a dobrar-se às diversas complicações. Permanece inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, juiz e escravo em sua própria causa. O dever é o mais belo laurel da razão. Depende dela como o filho depende de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça diante dele. Lázaro, Paris, 1863. Essa é a leitura do Evangelho de hoje, que nos convida a observar... Valeu, minha irmã. Valeu, Cristina. Essa leitura ela também vai fazer todo sentido, viu, meu amigo Amadeu, meu irmão José Guilardo, Cristina Tavares, porque hoje nós vamos falar, Amadeu, sobre... aliás, explicando para os ouvintes, primeiro, aqueles que estão nos acompanhando pela web rádio, aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais da rádio, né? YouTube, o Facebook, explicar para vocês primeiro o seguinte, e aqueles que vão nos assistir, porque o programa fica disponível, né? Explicar o seguinte, nós estamos estudando o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, e nesse livro, na sua segunda parte, Kardec ele traz uma série de comunicações de espíritos desencarnados em condições diferentes que vieram falar sobre a sua situação depois da desencarnação.
E essa história de hoje que a gente vai trazer para vocês está na segunda parte do livro, no seu capítulo 7, que trata sobre os espíritos endurecidos. O que é que a gente vai entender por espíritos endurecidos? Aqueles espíritos que, mesmo a experiência da desencarnação, não foi suficiente para retirar deles, né, a dureza dos seus vícios, dos seus apegos às paixões, né, a materialidade, as coisas da matéria. Então, são espíritos endurecidos ainda, né, em situações, vamos dizer assim, que cristalizam um certo problema para a sua evolução. E a gente vai falar hoje sobre a rainha de Oude, ou de Aude, ou de Aúde, né? Aúde era, na verdade, um reino que existia na Índia, meu amigo Amadeu, meu amigo José Guilardo, minha amiga Cristina. A Índia, naquela época, estava toda dividida em reinos, pequenos reinos, e nessa região do norte da Índia existia muita influência dos muçulmanos. Então, o reino de Aúde era um reino onde eles eram da religião muçulmana, eles tinham muito poder, né? A família dessa rainha que a gente vai falar, a rainha de Aúde, né? Eles tinham muito poder lá naquela região do norte da Índia. E o que acontece é que a Inglaterra, meu amigo Amadeu, minha amiga Cristina, meu amigo Guilardo e meu amigo Tavares, a Inglaterra invadiu a Índia. E a Inglaterra criou a Companhia das Índias, que foi uma forma que a Inglaterra encontrou de, vamos dizer assim, dividir o território da Índia, dominar aquele território. No começo, eles respeitaram os reinos, as organizações políticas, sociais que existiam por lá. Mas depois, a sanha que eles tinham por dominar e tomar as terras e aquilo que existia ali do povo indiano, fez com que eles criassem subterfúgios para tirar o poder dessas pessoas. E o que acontece é que quem estava no poder naquela época era o filho dessa rainha de Aúde. E ele era muito popular, meu amigo Amadeu, muito popular. Ele era ligado às artes, então ele levava arte para o povo e era a forma como ele encontrava de se comunicar melhor com o seu povo, e o povo adorava ele. E o que é que fizeram os ingleses? Tiraram o poder da família real, né, daquela região de Aúde, alegando que eles eram incompetentes para administrar. E aí a Companhia das Índias assumiu o governo e exilou esse rei, né, para uma outra parte da Índia. E aí eles estavam destituídos do poder. O que é que fez a rainha de Aúde? A rainha de Aúde, ela atravessou, né, a Índia e foi até a Inglaterra com uma comitiva enorme. Aquilo chamou a atenção na Europa naquela época. Era uma comitiva enorme, de 100 empregados, né, de um monte de soldados e tal, que foram com a rainha, e a ideia dela era chegar na Inglaterra, falar com a rainha Vitória da Inglaterra e pedir para que ela influenciasse para restituir o reino ao filho dela. Só que acontece que quando ela chegou na Inglaterra, ela teve que ficar mais tempo do que o esperado. Ela ficou mais de um ano na Inglaterra. Por quê? Porque lá na Índia, né, estourou uma guerra civil. Uma familiar dessa rainha, né, organizou uma rebelião, e aí a coisa desonerou, meu amigo Amadeu, porque a rainha ficou sem poder voltar para a Inglaterra, ficou lá um ano, e isso chamou a atenção dos tabloides da Inglaterra, que sempre foram muito sensacionalistas, né? Eles começaram lá, né, todos os dias noticiar a vida daquela rainha que vivia agora lá na Inglaterra, cheia de pompa, né, com cultura diferente, uma forma diferente de lidar, usando burca, né? Ela usava aquilo que escondia o corpo da mulher e tal. Então, essa rainha ficou muito conhecida lá. Ela conseguiu falar com a rainha Vitória, não conseguiu restituir o reino para o seu filho, e quando ela conseguiu voltar para a Índia, Amadeu, passando pela França, ela acabou morrendo, porque ela teve uma doença e acabou morrendo. Tá aí a rainha, ó. Essa é uma foto da rainha de Aúde. Ela acabou morrendo na França. E a França vivia, né,
se batendo com a Inglaterra. O que é que o governo da França fez? Fez um funeral pomposo para ela, né? Enterrou ela. Olha aí o túmulo dela que eles fizeram. Era todo de mármore esse túmulo, viu? Fizeram um túmulo todo de mármore e tal, num dos cemitérios mais famosos de Paris, onde se enterravam só celebridades, né? Colocou ela lá. Isso tudo para, né, chamar a atenção da Inglaterra e dizer, olha, a gente tratou a família real diferente de vocês e tal, a gente deu a eles, né? Ela acabou morrendo lá. E aí, Allan Kardec, muito antenado com as coisas, o que é que ele faz? Já pensando em construir o livro O Céu e o Inferno, pegando, né, já juntando experiências desses espíritos, Allan Kardec evoca a rainha de Aúde. E aí eu vou passar aí para os nossos irmãos, Cristina e logo depois Guilardo, Amadeu, para eles falarem um pouquinho mais sobre essa evocação. Fala aí, Cristina, um pouco para a gente, como é que foi essa evocação que fizeram, o que é que falou a rainha, e fica à vontade para ler aí as respostas dela. Certo. Então, é um caso assim, muito, muito interessante para a gente ver e perceber a dureza de coração, né? Como ela resistia ainda a entender, a fazer essa mudança depois de seu desencarne. Lendo mais sobre a rainha, a gente percebe que toda a sua vida, toda a sua educação leva ela a essa dureza de coração, porque ela foi criada com todas as pompas, vivia com tudo que a majestade dela como rainha poderia permitir. Ela não tinha contato com ninguém, ela vivia num ambiente que era no palácio, criado especialmente para convívio das mulheres, somente as mulheres conviviam naquele ambiente. Ela não tinha contato com ninguém que não fosse mulheres, e quando precisava ter uma audiência com alguém, ela estava sempre por trás de grossas cortinas que as pessoas nunca viam seu rosto, nunca presenciavam a sua imagem. Então, e só homens que tinham contato com ela eram somente os mais próximos, né? Filho, pai, marido. Outras pessoas do sexo masculino não tinham contato com a rainha. Então, toda essa vida de privação, de luxo, de se estar isolado das pessoas, do convívio, levou a rainha a ter esse sentimento, a desenvolver essa personalidade no decorrer da vida e que levou para além do túmulo. Então, eu vou ler aqui a parte, né, quando ela foi evocada, as respostas dela, porque são respostas, assim, muito duras, e para a gente, hoje, que está estudando, imagine para eles quando começaram a estudar. E diz o seguinte, quando ela foi evocada: o que você sentiu quando deixou a vida terrena? Aí ela, resposta: não saberia dizer, ainda estou confusa. Você está feliz? Lamento a vida, não sei. Sinto enorme dor de que a vida me livraria. Queria que meu corpo se levantasse do túmulo. Aí pergunta: você lamenta não ter sido enterrado em seu país e estar entre os cristãos? Aí ela responde: sim, a terra indiana pesaria menos sobre o meu corpo. Pergunta: o que você achou das honras fúnebres que lhe foram prestadas? Ela responde: foram bem poucas. Eu era rainha e todos dobravam os joelhos diante de mim. Deixe-me, forçam-me a falar. Não quero que você saiba o que eu sou agora. Saiba que eu fui rainha. Lhes perguntam: respeitamos sua categoria e pedimos que nos responda para nos instruir. Você acha que um dia seu filho recuperará os estados que pertenceram a seu pai? E ela responde: certamente, meu sangue reinará, é digno. E eles perguntam: você continua dando à reintegração de seu filho a mesma importância que dava quando vivia? E ela responde: meu sangue não pode se misturar ao da multidão. E eles perguntam: não foi possível encontrar em sua certidão de óbito o local de seu nascimento. Você poderia nos dizer agora?
Nasci no mais nobre sangue da Índia. Acho que nasci em Delhi. Você que viveu nos esplendores do luxo, que foi cercada de honras, o que pensa de tudo isso agora? Eu tinha direito a tudo. A categoria que você ocupou na Terra lhe dá algo mais elevado no mundo em que está hoje? Ela responde: sempre sou rainha. Quero que mande meus escravos para me servirem. Não sei, parece que não cuidam de mim aqui. Entretanto, sou sempre a mesma. E eles perguntam: você pertence a uma religião muçulmana ou hindu? E ela responde: muçulmana, mas era muito grande para me preocupar com Deus. E eles perguntam: que diferença você vê entre a religião muçulmana e a cristã, do ponto de vista da felicidade da humanidade? E ela responde: a religião cristã é absurda, diz que todos somos irmãos. Qual a sua opinião sobre Maomé? Ele não era nem filho de rei? Acredita que ele teve uma missão divina? O que importa isso? E eles perguntam: qual a sua opinião sobre o Cristo? E ela responde: o filho do carpinteiro não é digno de ocupar meus pensamentos. E eles perguntam: o que você pensa do costume das mulheres muçulmanas de se esconderem dos olhares dos homens? E ela responde: penso que as mulheres são feitas para dominar. Eu era mulher. Você tem alguma inveja da liberdade que desfrutam as mulheres da Europa? Não, não me importa essa liberdade. Por acaso são servidas de joelho? Você se lembra de ter tido outras existências na Terra antes desta, que você acaba de deixar? Devo ter sido sempre rainha. Então, até esse ponto, eu acho, assim, a forma como ela o posto de rainha, a situação que ela vivia, não saiu dela em momento nenhum. Ela não se arrepende, ela não se sente, nem me falta a palavra nesse momento. Ela não consegue. Ela não quer perder a majestade, né? Isso, ela não quer perder a majestade. Rainha ela foi, rainha ela se considera, rainha ela acha que vai ser eternamente rainha. E que tragam os escravos para a servir, para estar aos pés delas, para receber as ordens. E quanta ilusão a gente tem disso tudo, quanta ilusão, o quanto é ilusório tudo isso, porque não só com essa rainha que ocupou esse posto na vida, né? Mas com todas as outras pessoas, com todos nós que de alguma forma temos algum orgulho, alguma vaidade com aquilo que temos, com aquilo que somos, que na verdade estamos aqui temporariamente e não somos, né? Isso é uma coisa passageira. Então, é uma ilusão muito grande. Tudo isso passa, é temporário. E a gente precisa seguir. Mas, pelo que fala o texto, ela, com essa dureza de coração, com essa dureza de entendimento, vai demorar um pouco a compreender e se abrir a um novo entendimento e dar continuidade à sua existência como espírito. Isso. Cristina, o seguinte, eu queria agora aproveitar que Amadeu está por aí, viu, Guilardo? E passar aqui a palavra para o nosso irmão Amadeu, já puxando aqui um ponto para a gente analisar, Amadeu. O Allan Kardec coloca... Até por uma questão de hierarquia, nosso mestre tem prioridade, né? Sempre, né? Viu? Viu, Amadeu? Então, o que é que acontece, meu amigo? O Allan Kardec coloca essa comunicação da rainha de Aúde, né, como uma comunicação de um espírito endurecido. Por que razão? Quais os traços desse endurecimento de espírito
que a gente encontra nessa comunicação que foi lida aí pela nossa irmã Cristina, meu amigo Amadeu? Ok, Alexandre, Dona Cristina, Guilherme, vocês são corações de mãe mesmo, né? Nada de mestria aqui, né? Tudo bem. Veja bem, Alexandre, a gente reflete sobre esse contexto que você fez uma viagem na história e descreveu a figura da rainha com uma precisão cirúrgica, né? E depois o contexto que nossa irmã Cristina descreveu das perguntas e respostas nos mostra algumas coisas importantíssimas. Por exemplo, veja o quanto é necessário a educação religiosa, independentemente de que religião se esteja. Veja que ela considerava as pessoas sempre pela questão hierárquica do poder mundano, do poder material. Ela, como rainha, não admitia que Maomé tivesse alguma importância porque não era filho de rei, não admitia que Jesus fosse alguém importante porque era filho de carpinteiro, como se essa descendência fosse, para nós cristãos, tivesse alguma importância, porque, na verdade, nós seremos entendidos, reconhecidos pelo que fizermos, não pelo que éramos. E aí ela se depara numa situação extremamente difícil, porque ela quer permanecer como rainha, e ela sabe que ela mesma já deixa de escrever nas entrelinhas, que ela sofre com isso, porque não tem mais aquela pompa que detinha, porque no mundo espiritual não tem isso, e dá para a gente refletir sobre a diferença daquela rainha de França. A rainha de França, naquela comunicação, ela diz que na verdade, ela esperava entrar no mundo espiritual como rainha, e ela se encontra numa situação onde aquelas pessoas que não tinham sangue nobre e que não eram detratadas, mas não eram consideradas, hoje se encontram num estágio bem evolutivo e, por sua vez, elas precisam pedir àquelas pessoas para atender suas necessidades. Essa rainha de Aúde, com absoluta certeza, o sofrimento vai ser acerbo. Tem um atenuante qual? A ignorância religiosa. Isso é um atenuante para ela, naturalmente. Mas não a isenta da responsabilidade do desconhecimento da existência de Deus. Porque, independentemente de religião, de segmento social, etc., todos nós, inclusive os aborígenes, os índios mais primitivos, todos eles têm consciência da existência de um ser superior a todos nós. Mas essas majestades acreditavam serem superiores a tudo e a todos, principalmente quando conseguiam se sobrepor aos outros através da força bruta. Aí eles demonstravam que realmente eram superiores. E essa rainha dá essa demonstração. Ela diz aqui que ainda continua perturbada na vida, experimenta muita dor na vida, porque ela gostaria de estar com aquele corpo para levantar-se, não pode. Então, gradativamente, a própria consciência vai fomentando determinadas situações que ela começa a perceber que já está em outro plano vibratório, em outra dimensão, e que não tem aquilo que ela acreditava ser um direito eterno para ela. Eu acho que essas reflexões são muito importantes para a gente compreender, no nosso caso, cristãos e espíritas, nós temos essa compreensão, mas para quem não é bom que comece a entender que acima de nós reina um poder, reina uma glória, reina um Deus, criador de tudo que existiu, que existe e que existirá. Então, acho que quando diz a espiritualidade, quando a gente não aprende pelo amor, aprende pela dor. E nesse caso, absolutamente, ela já começa a aprender pela dor gradativamente. Não é isso mesmo? Isso. E ela, com certeza, como você falou, Alexandre, seu Amadeu, ela, mesmo ela estando ainda com toda a pompa, se achando rainha, mas ela percebe que algo está diferente. Já não é mais a mesma coisa, que ela não tem mais o mesmo poder. Mas quando perguntam a ela, se a gente pudesse ver a sua figura, nós a veríamos com todos os seus enfeites, com todas as suas joias, e ela diz, certamente. Quer dizer, para todo sempre ela se agarra a isso
e quer trazer isso de volta para si, como se pudesse. E é por isso, viu, Cristina, que ela ainda é um espírito endurecido, viu? Porque ela ainda está muito apegada à matéria e ao poder terreno. Note que a preocupação dela... Veja que é um espírito que sabe da condição de espírito que está, mas ainda se preocupa com as questões da terra. Veja como Kardec é inteligente. Kardec faz uma pergunta para ela muito perspicaz. Ele diz, você acredita que o seu filho ainda vai retomar o reino de Aúde? Né? Aí o que é que ela diz? Certamente. Ou seja, ela está ligada nas coisas da terra ainda. Ela está preocupada, ela está observando o que está acontecendo. Um espírito apegado às coisas da matéria. E aí a gente começa a perceber, quando Kardec fala para a gente, e aí Amadeu falou uma coisa interessante, viu, Guilherme? Que foi a questão da perturbação. Kardec explica para a gente, na primeira parte do livro O Céu e o Inferno, que essa perturbação espiritual é comum a todos os espíritos que desencarnam. Alguns passam por essa perturbação como um flash, rapidinho. São espíritos mais preparados, mais desmaterializados. Outros ficam em estado de perturbação durante muito tempo, às vezes muito tempo mesmo, para o que a gente pensa com o olhar do encarnado, né? E ela é daquelas que estavam propensas a isso. Por quê? Porque muito apegada à matéria ainda. E aí eu vou passar a palavra aqui para Guilardo, porque eu acho que Guilardo tem o que falar, já está coçando a boca ali. Deve ser a língua já tremendo aí dentro, né, Guilardo? Diga aí, meu irmão. Eu tenho uma coceirinha, uma mania de coçar o nariz, sabe? Aquilo lá é uma das dificuldades que eu tenho até para usar máscara, porque o nariz fica coçando, eu quero coçar e tenho que me segurar. Alexandre, meus irmãos, é uma lição realmente muito interessante. E a primeira coisa que me chama bem a atenção é que muitas vezes, conversando com algumas pessoas, até que não são espíritas e tal, falando do espiritismo, e eles não entendem, ora, mas a pessoa já desencarnou, já não está no mundo dos espíritos, então ele não teria que compreender tudo? E essa lição, ela veio nos mostrar que não é bem assim. De fato, a operação do desencarne não transforma ninguém. Você continua sendo exatamente tal e qual você era aqui. Não muda uma vírgula, né? É a mesma pessoa. A gente vê essa rainha de Aúde, né? O tamanho do orgulho, e eu acho que Kardec bota essa lição aqui também, para a gente ver do que o orgulho é capaz, né? Ela é considerada uma praga da humanidade. O orgulho, o que essa pessoa, ela se coloca acima de todos, de tudo. Ela acha que a matéria dela é diferente da matéria dos outros, meu sangue é especial, é o sangue mais nobre. A química nos prova, né, que não existe diferença nenhuma do sangue do favelado para o sangue do rei, a mesma composição, né, a gente vê isso, mas essas pessoas, elas se acham assim, merecedoras, né, de todo o direito, de todos os bens, de todas as benesses, tudo tem que ser para elas. O que o orgulho ele é capaz de fazer para a pessoa, né? Você vê até, Alexandre, Cristina e Amadeu, você vê até aqui que ele traça um perfil psicológico mais ou menos do orgulhoso. Ele é tão orgulhoso, por que ele não quer enxergar a divindade? Por que ele não quer enxergar algo? Porque isso aí seria ele ter que se diminuir, e ele não admite ser menor do que ninguém. Você vê que tudo bem ela ter essa opinião a respeito de Jesus, né? Porque não era da religião dela, mas o modelo e guia da religião dela não tem importância, ele não era filho de rei. Então, tem que fazer parte daquela turma que comanda. Eu vendo essa passagem... Guilardo, eu não posso esquecer, Guilardo, de lembrar que ela vem da Índia. E na Índia existe uma sociedade de castas. Isso é importante. Inclusive, tem uma pergunta aí que daqui a pouco nosso amigo Tavares vai lançar aí para a gente, que fala sobre isso, viu? Mas pode continuar, meu amigo. Exatamente. Mas como você muito bem falou no início, traçando de onde ela veio, não é? Ela pertencia a uma região que não tinha as castas, né? Era parte muçulmana, né? Porque as castas, muçulmanas são mais para o lado dos hindus, né? E ela aqui, como rainha de Aúde, ela era tão orgulhosa, que nem quando ela passou a ser rainha do Ataúde, né? Ela mudou, né? Ela ficou sendo a mesma pessoa, né?
ela não teve, por exemplo, Alexandre, como a gente viu, que ela foi acolhida pelo governo francês porque ela não tinha passaporte inglês, ela não podia voltar, então ela foi exilada, foi oferecido exílio a ela pelo governo francês, e ela foi acolhida lá, e por lá ela morreu. Foi construído aquele mausoléu de luxo para ela, mas não, aquilo ali ela achou insignificante, devido à grandeza dela, aquilo ali não foi nada. Tiveram pessoas até que não se curvaram diante dela, então ela achou até um insulto. Não é? Então, o orgulhoso, Alexandre, era aquela pessoa que ele não admite nem Deus, porque para ele admitir Deus, ele teria que ser alguém maior do que ele, e ele é incapaz de enxergar uma pessoa maior do que ele. Só para não se estender muito, eu me lembrei, por exemplo, da passagem do cego de Bartimeu, e Jesus pergunta para ele, o que quereis que eu faça? E ele diz para Jesus, né, que eu veja. Aí essa frase, ela me faz pensar assim, será que ele realmente era cego? Ou ele só enxergava, como no exórdio, as coisas da vida material e queria enxergar as coisas da vida espiritual, que eu veja, que eu tenha um outro sentido para a minha vida. Porque, né, se ele está só ligado a essas coisas passageiras, tudo, ele fica tal e qual essa rainha, que mesmo desencarnada, ela já sabendo que ela estava em outra condição, não tinha mais escravo, não tinha mais servo, não era mais bajulada, ela pede até, não quer nem dizer qual é a situação que ela está. Mas ela é rainha, se tem a certeza, olha, eu sou rainha. E quando perguntam a ela sobre a reencarnação, ela tem certeza que se voltar, vai voltar como rainha. Porque ela sempre foi rainha e sempre será rainha. Então seria assim o meu comentário, eu devolvo a palavra a você. E também, mesmo no momento em que ela foi evocada, lá na Sociedade Parisiense, eles perguntam, por que você respondeu tão rapidamente ao nosso chamado? Ela disse, eu não queria, eu fui forçada. Você acha que eu me dignaria a lhe responder? Quem é você perto de mim? Aí eles perguntam, e quem forçou você a vir? Ela responde, não sei. Entretanto, não deve ser alguém maior do que eu. Quer dizer... Ela não se sente nem no dever de responder a eles, né? Mesmo em espírito, de responder, porque acha que eles são um Zé Ninguém em relação a ela, que é uma rainha. Eu fui forçada a fazer isso, porque você acha mesmo que eu gastaria meu tempo com vocês se não tivesse sido forçada? E a gente compreende que do outro lado, por mais que a gente resista, vai chegar um tempo em que a gente vai ter que ceder, vai ter que abrir os olhos, vai ter que enfrentar a realidade e fazer a mudança. Isso. Alexandre, só para complementar aquele meu pensamento, rapidinho, só para complementar aquele meu pensamento a respeito do orgulhoso, sabe? Por que Kardec diz que o orgulho é a praga da humanidade? Só para concluir isso aí, uma vez eu vi Haroldo dando uma definição muito rápida sobre isso, o que é o bem e o que é o mal. Aí ele diz, o que é o bem? O mal. O mal é quando eu quero tudo de bom, saúde, coisa, felicidade, só para mim. E o mal é quando... aliás, isso aqui é o mal, né? Quando eu quero só para mim. E o bem é quando eu quero tudo isso que eu quero para mim e para os outros. Mas o orgulhoso, ele só quer para ele. Exatamente, meu amigo. E aí nós temos perguntas no ar. É bom a gente lembrar que Deus, ele dá a solução para os nossos problemas, viu, gente? Quando a gente é muito orgulhoso, Deus... Viu, meu amigo Amadeu? Amadeu sabe disso, com certeza. Deus, quando a gente é muito orgulhoso, ele dá para a gente aquilo que a gente necessita para vencer o orgulho. Aí, às vezes, orgulhoso para Dedéu, a gente nasce lá no Morro Carioca, né? A gente nasce aqui na favela do Mosquito, aqui em Natal. A gente nasce com um monte de problema para resolver, sendo subalterno de todo mundo. E aí a gente vai evoluindo com a ajuda do nosso pai, né? E aí, meu amigo Tavares, bota a pergunta aí para Amadeu responder. Bom dia, muito bom esse tema, pois faz a gente perceber o quanto essa rainha ainda traz muito presente nela a arrogância, egoísmo, orgulho e o não desprendimento da matéria. Portanto, percebemos que pessoas altamente materialistas passam muito tempo em estado de perturbação. Eita, Amadeu, minha amiga Alexandra Chaves trazendo aí pra gente.
essa observação maravilhosa. Amadeu, é com você. Comente aí, meu irmão. Veja bem, bom dia, Alessandra, paz e luz com Jesus, que Deus a abençoe. Veja bem, essa vocação se deu aí cerca de 10 anos, em torno de 10 anos após o seu desencarne. Ela desencarnou em 1859 e 58, e ela deve ter sido chamada aí na década de 60, ou seja, cerca de 10 anos, em torno de 10 anos mais ou menos. Já é um bom tempo de sofrimento, mas ela continua endurecida ainda, ela não flexibilizou. Veja bem, as coisas vão se ajustando gradativamente, porque com certeza a perturbação dela aumenta. Kardec perguntou a ela o seguinte: a vossa hierarquia terrestre concorreu para que tivesses outra mais elevada nesse mundo em que ora estáis? Ou seja, ele pergunta se ela se encontraria numa situação mais elevada no mundo espiritual. E ela responde: continua a ser rainha. Que se envia escravas para mim. Olha, que se envie significa que ela não tem mais poder de mando, ela já tem essa compreensão. Ela pede que mandem para ela, porque ela não tem mais a compreensão do poder de mando. E se frustra escravas, porque não tem, né? Pois é. E então se frustra. Se frustra, está frustrada. Não sei, mas me parece que não se preocupam com a minha pessoa aqui. Está vendo um outro exemplo? Primeiro, ela não tem mais poder de mando e nem se preocupa com a pessoa dela ali. Ela está encostada, tá no recanto. Não se preocupe. E, contudo, eu continuo sendo rainha. Ou seja, ela se sente rainha porque ela levou da Terra, aquilo que Guilherme disse lá atrás. Muita gente acha que ao desencarnarmos, a gente muda de padrão vibratório e, de repente, a gente sai de demônio a santo, a anjo. Não é assim. Nós vamos levar para a vida espiritual aquilo que construímos aqui. Por isso, nós seremos reconhecidos no mundo espiritual pelo que nós fizemos e não pelo que nós éramos ou pelo que tínhamos. Então, ela começa a perceber, primeiro, precisa das escravas que alguém mande para ela, que ela não tem mais poder de mando. Ela continua se sentindo rainha, mas ela continua sofrendo e angustiada. E aí, esse sofrimento, certamente, ele vai ter prosseguimento, ela não vai estar esquecida de Deus, absolutamente, ela vai estar sempre protegida, até um dia que ela se encontre num estágio de perturbação tamanho que seja necessário abrir a mente para a realidade. Isso é o que acontece com os orgulhosos, com os vaidosos. E Guilherme foi muito feliz, mais uma vez, quando levantou essa questão do orgulho, da vaidade, do egoísmo, onde as pessoas só pensam em si. Agora, se você parar e pensar, dá para a gente compreender a situação dela. Por quê? Porque ela vem de uma cultura nessa situação. Ela foi criada e educada como rainha para ser superior a tudo e a todos. Veja que ela, mesmo quando encarnada, como disse Dona Cristina, ela não conferenciava com as pessoas diretamente, era através de cortinas, para não se misturar. Veja que nível de vaidade dessa criatura e que orgulhosa ela era. E agora ela começa a cair o véu da sua imperfeição, da sua inferioridade, da sua igualdade iguais aos outros, e ela começa a perceber que está dependendo das pessoas, mas ela precisa entender que as coisas para ela não é como ela deseja, mas como são realmente. É isso que a gente percebe na condição de cristão e espírita, que as coisas não são como a gente programa, mas como Deus permite, de conformidade com os nossos merecimentos. Acho que o ponto geral está por aí. Ela tem ciência, seu Amadeu, ela que está desencarnada, porque bem no início da fala, ela, quando perguntam a ela, ela diz: eu lamento a vida e sinto enorme dor, que a vida... Ela queria inclusive, se levantar do túmulo. Sim. Ela disse que, inclusive, sente vontade de levantar. Enorme dor, que se tivesse viva, não sentiria, né? Porque comandaria de forma diferente. E queria que meu corpo se levantasse do túmulo. Então, se ela percebe isso, ela tem ciência de que não está mais encarnada.
Exatamente. Aí eu queria lembrar também uma coisa, viu, Amadeu, Guilardo e Cristina. Deus já foi começando a trabalhar o orgulho dessa senhora, mesmo na encarnação dela, viu, como rainha. Veja que a família perde o reinado. Tudo. Ela está fazendo o que na Inglaterra? Tentando recuperar o reinado da família. Então, o golpe já veio na própria encarnação. Isso já é humilhante para ela sair lá da Índia e ir até a Inglaterra, se submeter à rainha da Inglaterra. Isso tudo já é um golpe no orgulho dela, mas que ela não entendeu, né? Nem a desencarnação foi suficiente. Mas nós temos aí uma outra pergunta aí, olha, que vem de Lúcia, da Cidade da Esperança, em Natal. Ó. Vamos imaginar que essa rainha hoje esteja encarnada no Brasil e muito pobre pelo orgulho dela mesma. Pobre, vocês acham que ela deixaria o orgulho tão carregado nela? Lúcia, e aí eu vou passar a palavra aí para nossa irmã Cristina, Guilardo ou Amadeu, quem quiser responder, viu? Eu acredito, não posso dizer com certeza se ela estaria carregando esse orgulho, mas a gente vê pessoas ricas e simples, humildes, que parece que divide tudo. E a gente vê também pessoas bem simples, pessoas pobres, que nada têm e que um orgulho lá em cima, que não permite nem que você chegue perto. Então, isso pode acontecer, sim, de ela estar encarnada e continuar com o orgulho dela, se estiver na condição de pobreza, de humildade, de simplicidade. Mas são coisas assim que a gente não pode afirmar, porque tudo é muito diferente. Só quem define, quem dá o direcionamento realmente é Deus. Mas, Lúcia, com certeza, existe essa possibilidade, sim, de uma pessoa pobre não ter nada, mas manter o orgulho, porque se acredita que é melhor que o outro, que deveria estar numa situação melhor, que as pessoas deveriam estar lhe servindo. Existe sim, com certeza. Eu conheço inúmeras pessoas assim, que não aceita que você lhe ajude, não aceita receber nada, porque diz, não, muito obrigada, eu não preciso, ajude quem estiver precisando. Eu também, Alexandre, eu uma vez eu assisti um filme muito interessante, que é um filme baseado em fatos reais nos Estados Unidos, onde uma pessoa, ela não era tão pobre, mas era uma pessoa considerada simples, e ela tinha muito jeito para treinar cavalos, e ela foi contratada por uma família muito rica para treinar cavalos, eles gostavam de corrida, aqueles negócios todos, e tinha um cavalo lá, e ela foi convidada para treinar esse cavalo. Lá, o filho da dona apaixonou-se por ela. E essa mulher perseguiu essa menina de todas as formas, causou todo o mal que ela pôde fazer, porque ela não tinha berço, ela não tinha o direito de casar com o filho dela, ela seria uma infame e tal. Aí, depois o filme passa, ela não consegue sozinha, porque o filho se apaixona de uma forma tão grande que nada é capaz de detê-lo. Ela vai reclamar do marido dela e conta a situação dela. Olha, essa menina, desse jeito, pobre, não tem berço e tal. Aí o marido dela vai e diz, do jeito que eu lhe encontrei quando eu me apaixonei por você, você era do jeito dela, bem pobrezinha, você vê, né? Mas mesmo assim, ela veio lá de baixo, né? Mas o orgulho estava presente, né? Que ela trouxe as mesmas, então, às vezes acontece muito isso. E outra coisa que eu queria comentar, outro fato que eu queria comentar, ela foi criada nesse ambiente de luxo, de riqueza, de tudo no mundo, né? Mas nós temos também outro caso de Siddhartha Gautama, que também foi criado nas mesmas condições, era muito poderoso, foi privado de tudo, nunca viu a pobreza, nunca viu nada, ele era preservado de tudo. Só bastou uma vez dele sair e ver um velho, um doente, uma pessoa para se modificar. As diferenças, né, da pessoa que não tem orgulho, mesmo tendo a riqueza. É isso aí, meu amigo. E de Amadeu, pois não, Amadeu? Esse é um tema bastante interessante para a gente observar. Veja bem. Aproveita e leia essa pergunta aí, viu, Amadeu? Perfeito. Na Índia milenar, as culturas das castas estão impregnadas dessa
possibilidade, mais do que em outros lugares. A misericórdia divina tem atenuante para esses casos. João Martins, Vitória, Penedo, Alagoas. Claro que tem, João. A justiça divina é perfeita. Vamos refletir da seguinte forma. Veja bem, eu disse anteriormente que quando a gente não aprende pelo amor, aprende pela dor. É uma injunção natural das leis divinas. Vamos imaginar que, numa contabilidade prática, se estamos aí há 170 anos do desencarne dessa irmã. 170 anos no mundo espiritual é um lapso de tempo muito pequeno. A gente já se deparou com irmãos que estão aí há milênios, 2000 anos, mais de 2000, criaturas que vêm envoltos em problemas de pensamento, de ideias, de orgulho e vaidade, muito anterior à vinda do Cristo, e continuam naquela ideia. Ainda vão sofrer para aprender. Porque isso está na natureza, e essa mudança de natureza não se dá assim num toque de mágica. Há pessoas, como falou Guilherme, que já vem predestinada a isso. A primeira visão já é um choque e ela muda. E outras estão vendo as coisas, mas não acreditam, porque não são coisas para elas, são para as pessoas outras. Aí perguntaram se ela poderia estar encarnada no Brasil, como em qualquer outro lugar. Como o Brasil é um grande laboratório de amor, é muito provável que realmente ela esteja aqui, ou quem sabe, na África, naquele sofrimento terrível daqueles irmãos. Lembro-me de uma senhora... Na própria Índia, numa casta inferior. Numa casta inferior. Veja bem, eu lembro-me de uma senhora que frequentava o Bezerra de Menezes, uma criatura properma, a gente via que era uma criatura muito pobre, ela ia sempre com as mesmas vestimentas, uma sandáliazinha japonesa. Não é que a gente tem essa curiosidade de ficar observando quem entra e quem sai, mas é que as atitudes dela se distinguiam das outras pessoas. Ela ia para o centro, levava um jornal, um pedaço de jornal, antes de sentar no banco, ela passava. E olha que Dona Elia fazia uma asepsia geral na casa, nos bancos, etc. Mas ela limpava o banco para sentar. Pelo amor de Deus, talvez a vestimenta dela sujasse o banco, e não o banco sujar ela, mas é da natureza da pessoa. E isso só se aprende com o tempo. Deus nos coloca os meios para que, com o tempo, a gente desperte. Ela está passando por isso, com certeza. A Índia, e Alexandre lembrou muito bem agora, essas castas lá na Índia, dá para perceber essa diferenciação. É um conceito que as pessoas educaram-se naquele sistema. Quem é pobre, nunca vai ficar rico. Quem é plebeu nunca vai ser majestade. E assim eles vivem nisso. É necessário que volte ao mundo espiritual, que lá se constate que somos todos filhos de Deus iguais, e que aquela experiência foi tão somente uma lição de vida que Deus nos proporcionou. E às vezes a gente não consegue ser aprovado naquela lição. Vai começar tudo de novo. Não é isso mesmo, Alexandre? É isso, Amadeu. Amadeu, eu queria aproveitar aqui um momento só para dizer uma coisa, deixar uma reflexão, depois chamar o nosso irmão Tavares, que ele vai fazer aí as propagandas normais aí da rádio, mas antes eu queria dizer o seguinte, peraí, tem uma fala aqui, ó, a rainha fala da terra da Índia que pesaria menos, isso ainda não existe nos dias de hoje, com muitas pessoas querendo ser enterradas em tal lugar, em vez de outro, isso é normal? Interessante isso aí, mas na verdade a gente percebe, quando a gente começa a estudar as coisas do Espírito, que isso pouco importa, né? Isso pouco importa onde estão os despojos, o corpo, o que importa é o que a gente fez durante a vida, né? E aí eu queria fazer a seguinte reflexão, Vinícius Alcântara, viu, que escreveu isso, lá de Alegrete, no Rio Grande do Sul, Piola, Alegrete, no Rio Grande do Sul. Muito obrigado, meu irmão Vinícius, pela colaboração. E lembrar o seguinte, Amadeu, lançando um olhar na história da Índia, a gente vai ver o seguinte, essa rainha indo para a Inglaterra, tentando recuperar um reino familiar, né? E quem conseguiu realmente a libertação da Índia? Foi um camarada chamado Mahatma Gandhi, que fez uma revolução sem dar um tapa em ninguém, sem levantar uma arma para ninguém, só falando em amor, só falando em paz,
Só falando em respeito, né, ele conseguiu fazer o que ninguém no mundo conseguiu. Né, aliás, já conseguiram anteriormente, mas em missões religiosas, né? Não em missões políticas como a dele, né? Ele conseguiu libertar todo a Índia, né, do poderio da Inglaterra, fazendo uma revolução e mostrando um espírito que realmente veio para mostrar o exemplo de como a gente pode conquistar as coisas sem violência, né? Sem violência, dando um exemplo de humildade, o contrário da rainha, né? Da rainha de Aúde. Meus irmãos, eu vou chamar aqui Tavares para ele fazer as comunicações da rádio e já me despedir de vocês, aproveitar, viu, Tavares, me despedir aí de Amadeu, de Cristina, porque eu tenho que sair correndo agora para uma fisioterapia do joelho, tá? E deixar aí o comando com vocês, tá bom? Obrigado aí por tudo, valeu e até a próxima. Valeu, Tavares. Muito bom dia, meu amigo. Muito obrigado, feliz programa. Mas, Alexandre, não se preocupe não, meu amigo. Você foi guerreiro em Roma. Naquelas épocas. Quebrando o joelho do povo que estava na cruz, né? Ainda bem que você percebeu antes de mim. Valeu, meus irmãos. Valeu, até a próxima, viu? Até mais, querido. Então, vamos falar um pouquinho, minha amiga Cristina, meu amigo Zé Guilherme, Amadeu, da nossa programação, que, na realidade, começou hoje, 7 horas da manhã. Deixa eu só tirar aqui o cabo de Alegrete. 7 horas da manhã, com a turma lá do CELD, Centro Espírita Leão Denis, lá no Rio de Janeiro. Eles estão fazendo conosco um estudo aprofundado sobre o livro Memórias de um Suicida, Colônia, hoje, o termo Colônia Maria de Nazaré, com a Helena, a Sueli, a Amália, a Rosângela e a Beth, que fazem esse programa. Estamos agora vivenciando, terminando o programa Filosofia, Ciência e Moral, com Alexandre Santos, a Cristina Albuquerque, Zé Guilherme e a participação de Amadeu. Hoje, Espíritos Endurecidos, a rainha, né, que não queria ser enterrado na França e sim na Inglaterra. A partir das 15 horas, o meu amigo, o doutor Marcelo Saad, da AME São Paulo, ele vai estrear um programa aqui conosco, certo? Que ele vai falar justamente sobre um livro que ele escreveu e todo esse programa vai ser justamente em relação à espiritualidade e à saúde, né? Então, rumo à integração ao tratamento convencional, usando justamente essas terapias ocupacionais e terapias alternativas. Então, a partir das 15 horas de hoje, de 15 em 15 dias, o Marcelo Saad vai estar aqui com a gente. A partir das 18 horas, a nossa parceria com a Rádio Rio de Janeiro, AM 1400, e a Web Rádio Estação da Luz, Berenice Lima e a Deusa Nogueira vão estar aqui com a gente, falando sobre o livro Missionários da Luz. A partir das 19 horas, dentro do programa Estação da Luz, 21 anos no ar, a imunidade espiritual e a imunidade física com o Luciano e a nossa querida, desculpa que fiz uma cirurgia Simone de catarata, eu estou sem ver muito direito, direto lá dos Estados Unidos. Eles vão fazer esse programa conosco a partir das 19 horas. Às 21 horas, aí apareceu, nós vamos falar sobre o Centro Espírita CELD, que é o Leão Denis, está fazendo 60 anos, né? Então, aí com toda a turma do CELD, a Amália, a Rosângela, o nosso querido Hélio e o Jair vão estar aqui com a gente a partir das 21 horas. A partir das 23 horas, o Evangelho por Emmanuel, essas outras mediunidades do livro Searas dos Médios, com Elielson Tavares. Amanhã, cedinho, nós iremos para Socorro, falar com a nossa querida irmã e amiga Helenice Cavalcante, ela que vai fazer o programa programa Luz e Amor, né? Reencarnação, vai contar com a presença da nossa querida Crista Frank, né? Lá de Minas Gerais, que vai falar sobre as questões da reencarnação. Logo em seguida, a partir das
9h30, esse aí é um programa também semanal. O meu irmão Davidson Borges vai falar sobre a questão de ser vegetariano, e ele vai contar com a participação do Denilson Alves, dentro do programa Energias do Bem-Estar. Então, ele que trabalha com essas possibilidades de uma alimentação mais saudável, ele está fazendo esse programa aqui, mensal, conosco. A partir das 21 horas, o programa Mergulho no Pensamento do Leão Denis, o livro Joana d'Arc, a Médium, né? No caso, com toda a turma lá do Quarteto Fantástico, agora não é mais quarteto, é um quinteto, o Luiz, a Nilceia, a Terezinha e a Valéria, e o Paulo Barragatti, que está falando sobre esse livro maravilhoso do Leão Denis. E no final da noite, Carlos Eduardo faz o programa O Evangelho por Emmanuel, Fonte Viva, né? Dentro do programa O Evangelho por Emmanuel. Desculpa, eu estou sem poder ver direito, então não estou conseguindo ler toda a programação. Mas essa é a nossa programação para hoje e para amanhã. Amanhã, sexta, sábado e domingo, a gente passa a programação para vocês. Voltamos ao comando da nossa querida Cristina. Olá, pois não. Agradecemos a todos que estiveram aqui conosco, que participaram conosco do programa de hoje. Agradecemos a presença do seu Amadeu, que é sempre muito querido nosso. A presença de Guilherme aqui conosco, que está sempre na presença certa toda semana a compartilhar conosco. Agradeço por todos que estiveram conosco. E gostaríamos de encerrar o programa de hoje com a prece de Maria Dolores por Chico Xavier. Deus de eterna bondade, em prece de louvor, entrego-te minha alma. Sê bendito, meu Pai, em todos os recursos, ferramentas, processos e medidas, das quais te utilizastes a fim de que eu perceba que tudo devo a ti. Agradeço depois o tesouro da vida, a presença do amor, a constância do tempo, o sustento da fé, o calor da esperança que me acena ao porvir, o santo privilégio de servir, o pensamento reto que me faz discernir o que é mal e o que é bem, na clara obrigação de nunca desprezar ou de ferir alguém. Agradeço ainda a visão das estrelas a esmaltarem de glória o lar celeste, as flores do caminho, os braços que me amparam e os gestos de carinho dos corações queridos que me deste. Por tudo te agradeço, e quando te aprover, despojar-me dos bens com que me exaltas, ensina-me, Senhor, a devolver tudo o que me emprestaste. Mas por piedade, ó Pai, deixa-me em tudo, por o apoio e dever, a bênção de aceitar e o dom de compreender. Um bom dia a todos, um bom final de semana, um bom feriado amanhã, e que Deus esteja com todos vocês, conosco, que assim seja. Que o nosso irmão Ramírez também conta lá da recuperação do nosso irmão Tavares, nesse procedimento cirúrgico nos olhos, e para todos um bom dia, Brasil!